Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Hoje temos a presença aqui do secretário Juliano, do diretor de licitações, o senhor Giovanni, Sargento Pereira, vereador, e a Cacilda, nossa serventuária. Por favor, Cacilda, leia a ata da última ou penúltima reunião, da última, por favor. Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana. Ata da 5ª reunião ordinária. Aos 27 dias do mês de junho de 2017, reuniram-se no plenário da Câmara os vereadores Marcelo Kraus Rezende, Marcos Pereira de Paula e Antônio Raimundo Sante, membros dessa comissão, para a realização da 15ª reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo vereador Marcelo Kraus. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, convidando para compor a mesa os senhores Antônio Alberto Teixeira, secretário municipal de Obras, Antônio Benedito Rosa, secretário municipal de Defesa Social, Douglas Costa e Reginaldo Martins, representantes da empresa RD, e os moradores do bairro Medicina, senhor Sidney Campenaro, Edilene Cristina Coura Bastos, Sônia Maria Gonçalves Ribeiro, Rosimeire de Souza, José Benedito de Assis e Marcos Antônio Santos. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. O presidente esclarece que a pauta da reunião será obras da drenagem na rua Marechal Távora, no bairro Medicina. Inicia os trabalhos da reunião expondo a condição das residências na rua Marechal Távora, onde estão sendo realizadas essas obras de drenagem, local este que vem suportando há anos os problemas de alagamentos e enchentes. O senhor Alberto Teixeira explica o processo de drenagem e asfaltamento da obra. Em seguida, os representantes da empresa que executam essa obra fazem uso da palavra relatando sobre os trabalhos que está sendo realizado em tal bairro. Os moradores participam ativamente da reunião, expondo seus problemas e procurando solução juntamente com os demais. O debate entre os convidados e vereadores se delongou até o fim da reunião, e muitos assuntos relacionados à obra de drenagem e à situação das residências ao redor foi discutida. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, faz parte desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de junho de 2017. Vereador Marcelo Kraus Rezende, vereador Marcos Pereira de Paula e vereador Antônio Raimundo Sante. Por mim, aprovada. Presidente, boa tarde. Só algumas questões que eu anotei ali. Citou-se o nome da presença do senhor Antônio Benedito Rosa no começo aí, Cacildo? Foi eu que... Tem. Ele não estava presente. Ele foi convidado, né, mas não estava presente. Aí uma outra questão também, agora é dúvida, não sei se é juntos, né? Você falou, nós estávamos tratando da rua Marechal Távora. A rua não é Juarez? Távora? Fiquei com essa dúvida também. Marechal Távora? Beleza, então, só criei essa dúvida também. Então, é só a ausência dele. E eu também não sei se seria interessante, né, porque a gente tem também a eletrônica, né, de nós colocarmos aí o que foi definido com eles e até a comissão, porque aí não citou da formação da comissão, né? A comissão eram compostos por 3, né, que eles falaram, né, Defesa Social, o secretário da empresa, né? Isso, é sinopse. Eu estou só perguntando se não é interessante, embora eu sei que tem a eletrônica, é isso que eu estou falando, né? Só para constar, eu acho importante essa questão, porque a gente dá a solução, né? A solução foi dada justamente a montagem da comissão, até mesmo para ficar resguardado. Vamos colocar, Cacilda, a gente sabe que está gravado e que isso é só um resumo, mas vamos colocar, então, essa questão da criação da comissão. Tá? Obrigado.
Bom, senhores, obrigado pela presença. O motivo da gente ter convidado vocês a participar dessa reunião é porque a gente vê algumas coisas nas redes sociais, chegam algumas coisas no gabinete, e aí a gente fica com certas dúvidas, e nada melhor do que chamar vocês aqui para a gente entender como funciona todo o sistema, para dirimir essas dúvidas e, né, saber o que pode ser feito, enfim. Né? Quero só registrar a presença aqui do vereador Zé Maria também. E, então, como o vereador Zé Maria já não é café com leite, mas eu e o Pereira somos, o vereador Pereira somos, então a gente queria entender melhor como funciona a questão das licitações na prefeitura. De um modo geral, eu queria ter um cenário geral de como funciona, como são todos os procedimentos, como tudo é feito, para depois a gente ir em alguns casos que eu trouxe aqui, para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente entender melhor como é o procedimento. Tá? Então, Zé Maria quiser falar alguma coisa antes de passar para vocês. Boa tarde, vereador Marcelo Kraus, presidente dessa comissão, vereador Sargento Pereira, membro dessa comissão, nossa colaboradora, Cacilda, secretário Juliano, seja mais uma vez bem-vindo à sua casa, junto com o Giovanni, bem, para esclarecer os pontos, né, sobre a licitação. Eu participei de vários cursos no mandato passado e também referente a licitações, né? Ausência, né, licitação deserta, pregão, então a gente entendeu um pouquinho dessa, não gostando dessa área, né, que mexe com parte financeira, né? Mas a gente tem que, aqui nessa casa, a gente tem que aprender um pouco. Peço desculpa para atraso, que eu estava terminando de enviar um documento. Eu estou fazendo o papel de vereador e assessor, estou sem assessoria por enquanto. Então, eu peço desculpas aí, que teremos uma boa reunião. Sargento Pereira. Só mesmo cumprimentá-lo também. Boa tarde, senhor presidente. Vereador Zé Maria, boa tarde. Sejam bem-vindos nossos convidados aí. A ideia é realmente a gente tirar algumas dúvidas aqui para que a gente possa informar corretamente a população e venha a nós, né, trazer algumas questões. Eu acho importante demais essa informação correta para que nós possamos depois também estar passando à comunidade. Esse é o nosso propósito aqui hoje. A palavra está com vocês. Presidente, boa tarde. Sargento Pereira, Zé Maria, desculpe o seu nome, Cacilda, Giovanni. Bem, a questão da licitação, ela envolve todas as secretarias, porque o processo começa com a solicitação de uma secretaria. A secretaria solicita que seja procedido a compra de determinado produto ou serviço. É remetida essa solicitação para o departamento nosso, que se chama Departamento de Compras. Nesse Departamento de Compras é feita a cotação de valores. O que seria essa cotação de valores? Nós pegamos mais ou menos 3, normal seria 3 ou mais, empresas que vendem ou que fornecem esse tipo de serviço, e nós apuramos esses valores. Dentro desses 3 valores ou mais valores, a gente atinge uma média, e quando atinge essa média, a gente leva ao departamento de licitação. O departamento de licitação formaliza o edital, é publicado através do diário, e as empresas tomam conhecimento por meio da imprensa ou por meio próprio do diário ou da prefeitura. O departamento de licitação faz o edital.
Aí as empresas veem o edital e entram em contato, oferecem o serviço, o produto. Ela faz o credenciamento na prefeitura. Mas esse credenciamento é no ato da licitação ou você já tem esse credenciamento lá dessas empresas? Não, ela tem que fazer o credenciamento com antecedência. Ou até na data. Esse edital sai onde? Quando vocês emitem o edital? É no Diário Oficial. No Diário Oficial Eletrônico e... Giovanni, pode ligar o microfone. Alô. No Diário Sendo Oficial gravado. e também no site da Prefeitura fica o edital disponível. No Diário Oficial, Isso. no site. E isso não é publicado em jornal, não, né? Depende do Da volume da modalidade. licitação. Até 250 mil, quando a licitação, até 250 mil, a gente publica só no nosso Diário Oficial. De 250 mil até 750 mil, a gente publica no nosso Diário Oficial e no Jornal de Grande Circulação do Estado. Então, 250 mil a 750 mil. Jornal da Cidade. E no Jornal de Grande Circulação no Estado. Quando é acima de 750 mil, a gente tem que publicar no Diário Oficial do Estado também. E aí, colocando no diário, é só as empresas do estado de Minas que podem concorrer? Ou é do Brasil inteiro? Brasil inteiro. E do Estado, né? Isso. Então, isso é o edital. Que geralmente fala, Ele tem vocês um- têm um prazo para oferecer as ofertas? Eles teriam, no caso, geralmente 8 dias para eles formalizar uma proposta para trazer no dia da licitação. Tá? Então, depois do edital publicado, vocês marcam a Marca uma data para a data pra- licitação. Isso, para todos comparecerem. Na própria publicação do edital já saiu a data do certame. Por exemplo, o edital pertinente à Secretaria de Saúde, aí vai ser direcionado só àquela área. Por exemplo, compra de medicamentos, um edital. Então, aí aquelas empresas que foram cadastradas, elas que vão poder participar da licitação no dia. Tem número de licitação, tem número de empresas, 1, 2, 3, 4, 5, que Não, tiver. é aberto a qualquer empresa que quiser participar, ela pode participar. quantas Desde tiverem. que ela tenha como objeto social Que ela está em que dia é pleiteado. com né? as suas obrigações. E também tem que ter as certidões, tudo, ela tem que estar tudo dentro da regularidade, né? Vocês fazem o edital e marcam a licitação. No dia da licitação, eles apresentam um envelope fechado com a documentação que é necessária e o valor que eles sugerem para vocês para ganhar ou não a licitação. O que precisa? Seriam 2 envelopes. O envelope primeiro da proposta e depois a habilitação. A gente abre primeiro da proposta, lança todos eles no mapa de lances e as empresas vão brigar entre si para ver quem vai dar o menor. Depois de feito isso, a gente vai, da empresa vencedora, a gente abre o envelope de habilitação para ver se toda a documentação e certidões estão corretas. Mas no processo licitatório, por exemplo, a empresa que está fazendo a licitação, que é a Prefeitura Municipal, ela tem ali várias obrigações que a empresa deve seguir ali para, por exemplo, no material escolar, tem que ser assim, assim, assim. No material, por exemplo, da saúde, tem que ser isso, isso, isso. Então, tem que ser, isso já vem contemplado no edital. Nós colocamos as especificações. Nós não podemos direcionar. A gente não pode, por exemplo, comprar um carro. Pode ser desejo do secretário ou quem solicitou que o carro, por exemplo, seja um Gol. Só que a gente não pode colocar Gol. A gente coloca as especificações de um veículo e pode sair Gol, outro, a Fiat pode concorrer, qualquer empresa pode concorrer. A gente não pode especificar, direcionar, digamos assim, a marca. Por exemplo, a gente quer comprar, igual tem marcas que são mais conhecidas do que o próprio produto, como o Gillette. A gente não pode colocar a Gillette, é uma lâmina. Então, qualquer empresa que forneça esse material pode concorrer.
Aliás, o prefeito Rodrigo Rieira está sendo processado por improbidade administrativa porque ele comprou um carro Fusion e que a licitação foi dirigida. Isso daqui está ainda em discussão judicial. Não, Sim. não houve uma decisão ainda. Sim, mas se você vê a licitação, vocês pegaram o manual do Fusion e colocou lá. É o que o senhor Se falou. você vê a decisão do juiz agora, inclusive ele já informou que aquela descrição que está lá não é compatível com o Fusion. É? Exato. Bom, então vamos esperar a decisão. Porque o que foi falado é que pegaram o manual de instrução do Fusion, colocou ali e aí só dava para o Fusion ganhar, né? Então, aí é complicado. Quando você coloca um carro, um ar-condicionado, um vidro elétrico, aquilo, aí a Chevrolet pode participar com o carro dela, a Ford com o carro dela, enfim, né? Exato. Todas as marcas com carro executivo. Agora, naquele caso, parece que o único carro que poderia ganhar era o Fusion. Não vamos entrar nessa seara, vamos continuar. Essa situação que o Giovanni comentou aqui seria o pregão ou a concorrência presencial. Tá? Existe a modalidade também de pregão eletrônico, onde é divulgado, normalmente a gente utiliza o site da Caixa Econômica, o sistema da Caixa Econômica para divulgar o pregão. Então, aí não é presencial. Então, a empresa entra no sistema online e vai dando os lances. E que a gente falou é o quê? É o pregão? Não Isso aí é a modalidade presencial. Ah, tá. Pode ser pregão, concorrência, isso aí é modalidade presencial. Agora existe o eletrônico, onde as empresas fazem o cadastramento por via eletrônica e dão os lances por via eletrônica. Elas não precisam comparecer à sede da prefeitura para fazer a concorrência. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se o senhor me permite, senhor presidente. Claro. Queria entrar com relação a valor. Quando chega na cotação de valores aqui, vocês falaram de 3 empresas, né? Isso. Aí calcula-se a média em cima dos 3 valores dados. No mínimo 3 empresas. Ok. Aí eu quero entender o seguinte, no final aqui, quando vai ser dado o lance pela empresa, este valor ele não pode ultrapassar essa média? Não. Ah, tá legal. Não pode, Eles né? têm que vir com o valor. Eles podem até vir. Ele pode baixar. Vir com o valor acima. Pode até vir com o valor acima. Ok. Para participar. Mas a gente não pode fechar com o valor acima. Tem que ser pelo menos nesse valor. Tem uma margem, né? Esse é o limite que a gente pode tomar. tomar. Seria um teto ali e abaixo disso. Abaixo disso. Dali para baixo. O próprio teor do edital fala que é menor preço, né? Então, aí vai ter a disputa entre as empresas que vai oferecer os lances, né? Então, um Tipo oferece leilão, né? R$5, outro Leilão oferece pra baixo. R$4,50 e vai até chegar no patamar. A gente também tem que verificar para se não tornar inexequível. Por exemplo, uma empresa quer desclassificar a outra nessa situação. Um produto que custa 50 centavos. A empresa chega lá e oferece o mesmo produto por 20 centavos, para eliminar as outras, só que ela também não vai conseguir. Então, a gente também tem que verificar essa situação, porque esse tipo de atitude, a empresa não vai conseguir cumprir com a prefeitura. Então, isso aí também tem que ser verificado lá na hora do certame. Então, quer dizer, essa é uma área de risco, então. Aí essa empresa, porque às vezes a gente vê o secretário falar, tal laboratório ele ganhou a licitação, mas ele não conseguiu entregar em tempo hábil o medicamento, ele não tinha lá o medicamento na estoque. Né? Acontece isso, né? Mas nesse tipo de caso aí, assim que o departamento falando em remédio, a Secretaria de Saúde me comunica no caso, que eu sou a pessoa que dá início ao processo de punição administrativa ou de apuração administrativa, eu faço a notificação para a empresa, e se a justificativa que a empresa não apresentar for plausível, aí vai acarretar penalidades, que vai desde a advertência, desde a possibilidade de não mais participar de licitações, aplicação de multa. Então, de acordo com a Lei 866, tem várias situações lá que a gente pode punir a empresa. Entendi. Aí ela não pode, em qualquer lugar do Brasil, ela não pode, ela está com problema, ela não vai poder participar. Nós fazemos o cadastro dessa empresa, eu esqueci agora o nome do cadastro, mas é nacional. Então, a hora que ela for... SPC. Exatamente, seria um SPC de empresa. Então, ela não vai poder concorrer em outras licitações, enquanto não resolver o problema. Só que existe um período, né? O mínimo de 1 ano e o máximo de 5 anos.
Então, durante esse período, ela não pode concorrer. A gente vê falar muito, pela ordem, presidente, que a empresa entrou na justiça contra outra empresa, aí vai arrastando aquele processo. Mas por que acontece isso? Que uma empresa entra judicialmente contra a outra, assim, por causa da licitação, mas é documentação, ou é preço, o que é que eles, geralmente acontece, que eles entram na parte judicial? Normalmente é documentação. É porque tem algumas empresas que concorrem e apresentam impugnação ou apresentam recurso e a comissão de licitação analisa, verificar se tem ou não procedência. Então, ela é livre para desenvolver a tese que ela achar que, de acordo com o que está dentro do edital, né, porque o edital é a lei entre as partes, e ela pode optar por prover o recurso ou inadmiti-lo. Aí cabe à empresa, se achar que está sendo prejudicada, ela pode pleitear isso daí judicialmente. Registrar a presença do vereador Chico. Só uma última pergunta. E no caso, assim, quando a empresa tem o mesmo dono, mas tem várias razões sociais, e aquelas mesmas razões sociais participam ali da licitação, acontece isso? Algumas vezes aparece até empresas, tá? Mas se for CNPJ diferente, a gente até aceita, mas com o mesmo sócio nas duas empresas não pode. Tá? Ô, Giovanni, me diga uma coisa, nesse seu departamento de licitação, existe alguma outra modalidade de tomada de preço, alguma coisa assim? Isso, tomada de preço, tem a concorrência. Me explica todos eles, por favor. Bom, a tomada de preço, geralmente, quando a gente vai fazer uma obra ou uma reforma, antigamente só existia essa modalidade, depois que surgiu o pregão, que é mais fácil de fazer do que a tomada de preço, porque a tomada tem uma fase inversa do pregão. Tá? O pregão, primeiro a gente vai analisar a proposta, vai fazer os lances, tudo, e quem venceu a gente pega e abre o envelope, morreu ali. A tomada de preços, primeiro nós vamos conferir toda a documentação da empresa. Tá? Aí, por exemplo, se vierem 20 empresas, nós vamos analisar, você vai desclassificar, aí você tem 5 dias úteis para você dar prazo de recursos, mais 5 de contra-recurso, mais 5 para a gente julgar. Isso vai enrolando até. Entendeu? Mas é a melhor maneira de se fazer uma obra. Tá? Para aquisição de mercadorias ou serviços mais comuns, é preferível o pregão. Explica uma situação. Uma vez... nem era vereador, acho que ano passado ou retrasado, alguma coisa assim, eu vi alguma coisa na prefeitura que eles estavam... E aí eu não entendi direito, mas assim, eram diárias no Hotel Coroados. Assim, eram, sei lá, 700 diárias que eles tinham cotado, acho que a R$70, alguma coisa daquilo. E aí parece que a secretaria acabava disponibilizando esse dinheiro, era uma previsão de gasto que poderia ser usado ou não. É um registro de preço. Isso é um registro de preço. Registro de preço. A prefeitura não é obrigada a usar todo o que ela adquiriu ali. Então, é como se fosse ali um estoque virtual. Ela sabe que tem ali, sabe o preço, que vai ter que segurar por um ano, tá? Mas ela não é obrigada a adquirir todo. E esse registro de preço é mais ou menos uma licitação também. É a mesma coisa. Por exemplo, os hotéis daqui de Itajubá participam e ganham o menor preço. É feito através de um pregão também. É feito. É uma modalidade de licitação. O registro de preço é uma modalidade de licitação. Quando a gente tem interesse em adquirir determinado produto, por exemplo, teve até uma publicação de site de relacionamento aí de determinada pessoa que falou sobre a questão de computadores. Nós fizemos o registro de preço de computadores, tanto desktop como notebook. Nós colocamos ali em torno, não me falhou a memória a quantidade específica, mas vamos supor que seja 50 notebooks, 50 desktops. A gente colocou aquilo lá, mas a gente tem um ano para a gente resgatar, mas a gente não tem o dever ou a obrigação de resgatar tudo. Então, a gente só registrou aquele preço, por exemplo, hoje o preço de um determinado produto é X.
amanhã, ou daqui um mês, ou daqui 6 meses, pode ser 2x. Então, aquele registro ali, a partir do momento que a empresa ganhou, ela é obrigada a manter aquele valor durante 1 ano. Então, a prefeitura tem esse prazo de 1 ano, se tiver interesse em resgatar o produto. Pode resgatar 1, 2, 5, a quantidade que for. Não quer dizer que registrou 100, que tem que resgatar todos os 100. Entendi. Bom, só voltando aqui, aí tem a data da licitação, aí o primeiro envelope que é a proposta, a segunda envelope que é a habilitação. Aí alguém ganha, né? Isso. E aí como é feito isso? Sai no Diário Oficial? A gente publica a ata no site da prefeitura. Aí, não havendo mais vai para jurídico para parecer final. Tiver tudo certo, a homologação também da licitação vai para o site da prefeitura. Então sai a publicação no site dizendo o ganhador e também depois existe a homologação. A homologação. O documento, então, é a homologação. Isso, aí é que vai dizer realmente que a empresa, a gente adjudicou um item para a empresa, que seria no dia do pregão, e depois tem a homologação. Se tiver tudo ok, o prefeito concordar, aí sai uma homologação, ele assina, aí realmente aquela empresa se torna vencedora. Tá. E aí existe a etapa da compra, que até Isso, então ganhou, mas ainda não comprou. Isso, fica ali, vai ficar à disposição da secretaria solicitante o momento que ela achar melhor para poder fazer o pedido. É realizado um contrato, a empresa e a prefeitura assinam o contrato, e, se for ata de registro, fica disponível para quando a secretaria tiver interesse em resgatar. Se for obra, a Secretaria de Obras dá ordem de serviço, também pode ser a questão da saúde, também tem obras, então ela pode dar ordem de serviço, a partir do momento da ordem de serviço começa a execução do serviço. Entendi. Só que antes da homologação, esse processo é passado para o controle interno nosso e posterior para parecer do jurídico, tá, ou do procurador-geral. Ok. Bom, eu queria trazer um caso prático aqui para eu entender. Tá? Eu tenho aqui 26 de abril de 2017. Ata de registro de preço 0,50. 3.000 sabonetes de glicerina para bebê da marca Pompom. R$ 8,92. Então dá um total de 26.760. Então eu queria entender, porque aí você dá um Google e aparece aqui preço de sabonete Pompom, R$ 3,49. Preço de sabonete Pompom, R$ 2,39. Aí eu fui hoje no supermercado, Alvorada, comprei aqui um sabonete Pompom. É para criança, mas a gente usa depois também, né? Aqui, ó. Comprei um sabonete Pompom. R$ 3,09 no supermercado. Ou seja, o supermercado Alvorada deve ter, não sei por quanto que ele comprou do fornecedor, mas será que ele não deve ter pago uns R$ 2,00? Ou até menos, para vender a R$ 3,09? Então, isso eu não estou falando que existe um erro. Eu só estou questionando para eu entender por que aqui foi cotado a R$ 8,92. E comprado a R$ 8,92, termo de adjudicação e homologação. Não foi comprado, não. Não, isso daí foi, a questão foi a seguinte, em específico, essa situação aí, várias empresas concorreram. E as primeiras colocadas, com os preços menores, elas foram desclassificadas por questão de documentação, e chegou-se a essa empresa com esse valor. Só que a gente é obrigado a finalizar o processo e remeter ao jurídico. Quando o jurídico viu essa situação, opinou pela
não homologação desse contrato. Então, esse contrato foi anulado. Houve a publicação, porque é norma a gente publicar, mas esse contrato, esse item especificamente, foi anulado. Tudo bem. Ok. Mas por isso que eu preciso entender como funciona tudo isso, porque assim, um contrato ele só vai ser anulado em termos de valor quando o jurídico opinar o próprio departamento de licitação que está licitando um produto e que está solicitando 3 ou mais orçamentos, que faz uma pesquisa, tudo, ele já não tem condições de bloquear ou de anular, ou de, enfim, eu não sei. Aí sai do departamento da prefeitura, que é o departamento próprio para fazer a licitação, um produto a R$ 8,92, assim, o próprio diretor, né, a própria comissão, ela não tem noção de que um sabonete Pompom não pode custar R$ 8,92? Pois é, mas a gente tem um procedimento a seguir. Não quer dizer que a comissão encerrou a licitação lá e vai manter. Tanto é que foi passado para o jurídico para depois ter a decisão de cancelamento. Quem dá a decisão de cancelamento é o diretor de licitação. Aliás, é o presidente da comissão de licitação, que foi o que ele fez. Só que ele não pode simplesmente chegar no meio do procedimento. Ocorreu essa situação e falar, não, esse processo, então, a gente vai encerrar por aqui. A gente tem um procedimento, toda a formalidade, talvez até excesso de formalidade, mas a gente tem que seguir a formalidade para depois dar o cancelamento. E aonde que eu vejo esse cancelamento? Lá na prefeitura nós temos o documento de cancelamento. Já tem. Mas no site, no site da prefeitura, porque agora foi inaugurado o site Transparência, tal, aquela coisa toda. Aonde que eu vejo isso? Eu acho que na parte de atas da prefeitura já deve estar lá, de atas não, de aditamento de contrato. Tem um aditamento suprimindo esse item dessa ata de registro de preço. Entendi. Então, eu vou procurar ali numa Isso é ata. um item, tá? Porque existem outros produtos que foram classificados. Existem outros produtos que estão vigentes. Sim. Esse é um item da ata de registro. E existe já... Bom, se foi licitado, é porque existe a necessidade. Então, chegou-se num momento em que percebeu que esse valor estava muito alto. Então, neste processo de licitação, houve uma ata desclassificando esse item, que aqui no caso é o item 17. Mas, em seguida, abre-se uma nova licitação, porque se há, provavelmente há necessidade da compra desse pompom. A partir do cancelamento deste item, eles já vão, com certeza, fazer um pedido de mais um novo item desse. Será que já foi pedido? Como eu expliquei no início, a gente comunica à secretaria que fez a solicitação para ela que faça nova solicitação. Aí é um novo procedimento que a gente tem que adotar. O departamento de licitação não pode, por si, fazer esse procedimento. A gente tem que ser admoestado a fazer essa situação. Então, a secretaria, eu acho que no caso aí seria a Secretaria de Educação, ela faz uma nova solicitação, corre todo aquele trâmite novamente, departamento de compras, faz as cotações, depois vai para... Tá, agora... Se bem que a gente já tem as cotações, aí, então já é mais fácil. Tá, só para eu entender. Então, o jurídico provavelmente deve ter dado uma negativa para esse item. Geralmente, quando passa primeiro no controle interno, ele cita alguma coisa. E quais são, é isso que eu preciso entender também, quais são as regras que vocês avaliam ali para você desclassificar esse item depois que ele foi teoricamente classificado aqui a 8,92? Ora, o correto, geralmente, quando passa uma coisa, um valor um pouco acima, quando for fazer o pedido, sempre o controle interno orienta que se faça uma pesquisa de mercado, para conferir se o preço realmente está dentro. Tá? Não estando, aí que a gente toma as providências de ou chamar a empresa para poder negociar o preço. Nesse caso, ela não quis negociar, a gente teve que cancelar. Me permite aqui, só para também... Vai criando as dúvidas, né? Eu achei interessante a gente entender essa dinâmica, está começando a clarear,
né, até quero parabenizar. Muita coisa a gente não sabe, mas só para entender aqui. Vamos imaginar, durante todo esse processo aí, nós tivemos lá 5 empresas participantes. Aí, na hora de abrir lá o envelope, né, fazer a habilitação, né, a que ganhou, então, está errada, está fora. Automaticamente vai para a segunda. É assim que faz. No caso, então, tem que ser fechado o processo. Então, neste caso aqui em específico, fechou com uma empresa com aquele valor lá. Isso. Então, isso é obrigatório. É obrigatório. Já não pode cancelar lá, por exemplo, já deu errado, o preço aquele lá já não cancela lá. É isso que eu quero entender. Aí, como o vereador Zé Maria falou, a empresa se sentir prejudicada, se o presidente da comissão de licitação cancelar naquele momento, ela entra com ação judicial. Ok, aí vai para o jurídico, aí o jurídico determina esse cancelamento aí. Eu não tenho base para dizer se ela está vendendo barato ou se ela está vendendo alto, entendeu? Eu tenho uma média que eu tenho que ficar dentro dela. Então, eu não tenho como eu querer cancelar uma isso que eu licitação. quero entender, porque a média, com certeza, que vocês têm, está bem Isso. abaixo desse valor que sai aqui. Não, por isso que a gente está essa é a questionando, né? média. Essa é a média que Então, foi essa colocada. é a média? Então, é É. isso que eu não entendo, porque assim, gente, vamos lá. Um sabonete simples. Uma empresa teve a capacidade de oferecer esse sabonete por R$12. Não teve? Porque a média... se uma ofereceu por R$8,92, que é esse daqui. Outra deve ter oferecido por R$12, R$13 e uma outra deve ter oferecido por R$4, R$5. Somou-se tudo, fez a média, deu Senhor presidente, R$8,92. infelizmente, grande parte dos empresários, quando vai tratar com um ente público, eles colocam um valor bem acima do valor de mercado. Isso daí não é só aqui em Itajubá, isso aí é no Brasil inteiro. Se você for contratar de forma particular qualquer serviço que a prefeitura faz, você vai conseguir contratar com um valor menor. Infelizmente, os empresários colocam um valor acima. Mas aí é inconcebível, né, gente? Porque, olha, a gente está falando de um valor aqui de R$12, R$13 que uma empresa ofereceu. Isso daqui deve custar R$2, porque o Alvorada me vendeu por R$3. Então, ele deve comprar do fornecedor dele por R$2. A gente está falando de R$2 e estamos falando de uma empresa que ofereceu por 13. Né? Então, assim, é isso que eu não consigo entender. E aí, eu acho assim, empresa, ok, pode oferecer. Ela pode chegar lá e oferecer até por R$50 um sabonetinho desse. Agora, nós temos que ter a segurança e temos que ter mecanismos que funcionem para a gente não comprar. Porque aí existe o dinheiro público, né? Aí existe o respeito ao dinheiro público. A gente não pode, de forma alguma, comprar com um valor tão diferente do que é praticado no mercado, né? Com certeza. Presidente, posso participar desse Claro. debate? Primeiro, cumprimentar os vereadores Marcelo Kraus, vereador Sargento Pereira, Zé Maria, secretário Juliano, Giovanni, Cacilda, essa assessora legislativa. Eu sou do tempo que só tinha, Giovanni e Juliano, só tinha dispensa de licitação, carta convite, tomada de preço e concorrência. Não existia ainda a figura do pregão. Por isso eu também desconheço como é que funciona na prática isso. Mas você falou, e eu me lembro disso, que havia uma consulta prévia de preços no mercado, né? Isso. Vai comprar o sabonete, liga no supermercado, liga no aonde, liga não sei aonde e tal, estabelece um valor médio, é aquele valor médio de referência. Me parece que tinha a possibilidade da comissão comprar ou fechar o contrato com um percentual acima ou abaixo daquele valor médio. Acho que era mais ou menos isso. Então, se aparecesse, por exemplo, usando esse aqui como essa questão do sabonete pompom como exemplo, por ele estava tão fora da média que ele já era descartado. Ele já não participava da licitação. E se tivesse algum problema, questão legais de um eliminar o outro, a concorrência estava cancelada, teria que fazer a outra, porque aquela não tinha condição de comprar, nem ia para o jurídico esse preço. Então, a minha dúvida é o seguinte, na questão do pregão, que é mais habitual hoje, né, hoje já não se faz tanto a licitação naquelas modalidades, carta convite, então é mais pregão, né?
Mas é pregão mesmo. Mas é pregão. No pregão também existe essa consulta prévia de preços para estabelecer o valor médio? Existe, é o que a gente usa para a gente colocar como média para as empresas participarem. Então, na verdade, quando isso vai para o jurídico tomar uma decisão, já vai comparecer, vamos dizer, da comissão, né? Ou não? O jurídico é que tem que procurar saber se aquilo está acima ou abaixo do valor médio. Então, geralmente, a gente acaba avisando. Agora, precisa ir para o jurídico essa questão? Já não pode matar no ato, secretário, na licitação? Nós procedemos dessa forma até por uma questão de segurança, para não haver qualquer tipo de recurso por parte da empresa. Porque o procedimento, o normal, é seguir todos esses trâmites. Se a gente suprime algum desses trâmites, por exemplo, eu como secretário de Planejamento, dou uma decisão cancelando o certame ou cancelando somente esse produto, pode ser passível de recurso judicial. E aí uma situação que a gente poderia resolver ali mesmo vai causar um bloqueio para os demais produtos, porque o juiz pode conceder uma segurança, uma liminar, e a gente vai ter que aguardar um posicionamento do juiz. Exatamente. Então a gente segue todos os trâmites, porque se houver um questionamento, mesmo que judicial, o juiz vai verificar que todos os trâmites foram seguidos e, inclusive, tem um parecer do procurador. Então, isso aí é uma segurança a mais para que a gente evite um prejuízo maior. É um procedimento legal. Exatamente. Agora, Giovanni, talvez você possa me explicar para mim entender, porque eu não conheço a questão do pregão. O pregão tem eletrônico tem duas modalidades, é o presencial e o eletrônico. O eletrônico. Isso. O eletrônico, o preço médio vai sendo olhado à medida que vai sendo a disputa, tal, até atingir aquele preço médio. Como é que se encerra um pregão eletrônico sem ser o presencial via internet? Porque essa questão, viu, presidente, do preço médio, eu acho que se aplica a produtos, né? Por exemplo, serviço, você vai fazer uma obra numa escola, de reforma numa escola, você não tem como fazer esse preço médio antes da licitação, né? Nesse caso não tem, né? Não, geralmente vai tomada de preço. A gente já tem um orçamento feito por algum engenheiro que aquela obra vai ficar em determinado valor. Você já tem um orçamento prévio da área de engenharia. Aquilo ali vai ser o mínimo que a gente referência. A gente pega pela a tabela oficial da SINAP. Então, a gente já tem uma tabela de referência. Ou seja, aquele serviço de reforma já tem uma estimativa própria da própria área de engenharia da prefeitura. Exatamente. Agora, como é que funciona, então, esse pregão? Quando é que você encerra o pregão? E só para somar, o pregão eletrônico, ele é feito qualquer dia, qualquer hora, tem horário, como é que é? A gente agenda geralmente, tá, por exemplo, começa às 3 horas, tá, e eu coloco o horário para encerrar às 5. Deu 5 horas, aí abre um horário randômico da Caixa, que nem eu, nem os compradores sabem que horário que vai encerrar, para evitar que tenha alguma fraude, alguma coisa de alguém ficar dando... Então, é só a Caixa que sabe a hora que encerra. Pode ser 1 minuto, pode ser 30 minutos, entendeu? A Caixa Econômica. Então, nem a gente sabe que horário que vai encerrar exatamente. Tanto para a gente não avisar empresas e nem acontecer outra coisa diferente. Só para eu continuar entendendo a questão aqui do pompom. Provavelmente, então, essa ata de registro, este item foi cancelado. Foi, e aí isso. vai ser aberto uma nova ata. E aí, nessa nova ata, que preço que vai constar? Continua constando R$ 8,92? Não, vamos fazer uma nova pesquisa de mercado. Mas aí, essa pesquisa de mercado, não são essas 3... Mas aí, se você já encontrou na passada esse valor como média, provavelmente você não vai encontrar o mesmo valor? Então, a gente acaba ficando refém dessas empresas, tá? Porque tem empresa que não cota, por exemplo, o supermercado, o Alvorada, Pilar, o Padre Nicolau, eles não cotam para a gente. A gente manda até para eles, mas eles não vão disponibilizar um funcionário para ficar atendendo a gente com cotações. Então, nem adianta mandar para eles. Mas a prefeitura compra por exemplo, esse pompom aqui, vai comprar do supermercado Alvorada ou Pilar? Só se ele tiver interesse em ir participar. Só. Geralmente vocês Geralmente vão eles não têm. Geralmente vocês vão
A prefeitura pode ir de encontro a alguma empresa ou só as empresas podem ir de encontro à prefeitura? Só as empresas. A gente diz o que quer e quem tiver interesse, a gente não pode definir o que eu quero de tal empresa. Sendo, por exemplo, a fábrica ou sendo um lojista? Exatamente. Porque geralmente o lojista a prefeitura cobra mais só caro. faz a cotação. A prefeitura só entra em contato com a empresa para fazer a cotação do produto. Agora, a questão da licitação, a empresa que tem que ir atrás da prefeitura demonstrar interesse de participar do certame. E com relação especificamente ao sabonete, se você tiver acesso, se o senhor tiver acesso aos autos, ao processo licitatório, vai verificar lá que tem outras ofertas de empresas com valores menores. Só que, como eu falei anteriormente, infelizmente elas foram desclassificadas por falta de documentação. Mas existiram lá lances inferiores a esse. Então, no processo licitatório, provavelmente a empresa vai se resguardar melhor documentalmente para poder concorrer de igualdade de condições. Esses próprios preços menores que tem, nesse caso aqui, por exemplo, o sabonete, já era motivo para que o item fosse cancelado, né? Foi um dos argumentos que o procurador utilizou para cancelar, para determinar, dar o parecer para o cancelamento. Agora, me explica, vocês que têm uma vivência lá dentro muito maior, e principalmente o Giovanni aí, que eu acho que está nessa área há muitos anos, me explica uma coisa. Por que o supermercado Alvorada, por exemplo, ou o Pilar, ou outros daqui de Itajubá, não teriam interesse em vender 3.000 sabonetes Pompom para a prefeitura? Por preço muito menor. Presidente, Eu não entendo. voltando ao detalhe, se trata de uma ata de registro de preço. Não quer dizer que a gente vai comprar os 3.000 sabonetes. Pode ser que em determinada época compre-se 10 sabonetes. Pode ser que durante o ano inteiro não se compre nada. É por isso que as empresas hoje são reticentes em participar de ata de registro, porque elas vão lá, empenham para participar e a administração pode não precisar. Então, isso daí é uma situação que a empresa tem, a prefeitura tem que ter em mãos, porque quando precisar, ela não pode simplesmente chegar no fornecedor e comprar diretamente. Ela tem que fazer modalidade de licitação. Então, isso aí é aberto o registro e tem, durante um ano, a possibilidade de resgatar ou não esses produtos. Tá, mas aí quando há o termo de adjudicação e homologação, é porque comprou mesmo ou não? Não. Só registrou o preço. Só registrou o preço. Esse preço está registrado na prefeitura e a empresa que concorreu e ganhou, ela é obrigada a manter esse preço durante um ano. Entendi. Aí vai ter a solicitação da secretaria pedindo o resgate. Entendi. Aí já é outro procedimento. É Aí, aquele caso o procedimento do hotel, licitatório lá das encerra, diárias. esse homologação encerra o procedimento licitatório, aí depois vai fazer o contrato. Presidente, eu vou falar uma coisa aqui, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Existe também, por essa falta de interesse, às vezes, dessas empresas, né, que tem o produto aqui em Itajubá, no caso do supermercado, tem muita empresa que o cara abre a empresa, ele não tem nada, ele não tem produto nenhum, não tem serviço nenhum. Mas ele tem uma empresa que participa disso. Então, ele entra lá e vê que está comprando pompom, ele liga no supermercado, quanto que é? R$3. Aí ele cota 8. Se ninguém tiver interesse, ele ganhou a licitação. Não é o caso aqui, que foi cancelado, mas deve ter algum lugar aí que os caras fecham por 8. Para comprar, essa empresa não tem nada, ela não tem engenheiro, não tem produto, não tem nada. Mas ela existe e participa, é cadastrada, participa do leilão. Depois ela vai no supermercado, compra por 3 e vende por 8. Isso existe também, né? Existe. Empresas que Existe não têm bastante. nada, não têm o produto, E por mas incrível elas que existem e só pareça, participam de licitação no Brasil inteiro. E por incrível que pareça, a legislação ainda protege as microempresas, pequenas empresas, que na maioria são dessa forma. A legislação ainda protege, ampara. Tem pregões que são exclusivamente para essas empresas. E a prefeitura não pode fazer nada. Infelizmente, a gente não pode tomar a iniciativa de bloquear se não tiver um motivo, se não tiver uma causa para bloquear. Então, pode participar, desde que o objeto social dela contemple o produto ou o serviço almejado pela prefeitura.
Não quer dizer que uma empresa que tem objeto social de construção civil vai vender sabonete, que é o caso aqui. Então, também não pode ser discrepante dessa forma. Entender também um outro caso aqui, ó, uma ata de registro 062 de 2017. O item 10. O preço unitário, que seria, acho que, uniforme, acho que de nylon, macacão de nylon, alguma coisa assim. Tá pequena a letra. Mas o preço unitário seria R$ 196. E são 2 peças, então daria um total de 392. Aí, na coluna de total de preço, dá 11.760. Por que como que há como que acontece esse erro? Por que acontece esse erro? E qual que pode causar algum prejuízo? Porque vocês vão no preço total, enfim, não sei. Na realidade é o seguinte, isso aí eu acho que, se não me falha a memória, é um macacão para a defesa social. O processo licitatório não tem mácula nenhuma. Se vocês pegarem lá o processo, está tudo correto. O problema é que na hora de registro no site, a gente utiliza como padrão um formulário. E, infelizmente, a nossa colaboradora lá, ela cometeu um erro de digitação, daí a gente tem que ser claro nessa situação, e ela aproveitou um outro formulário que já estava aberto, inseriu os dados e não trocou os valores. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Normalmente, o que é feito lá um funcionário pega e faz o procedimento, e um outro funcionário revisa. Nessa situação aí, eu não sei porquê, foi feito só por uma funcionária. Mas a gente tem que lembrar que isso daí é um universo de vários outros procedimentos que foram feitos lá e cometeu-se um erro. Infelizmente, o ser humano é passivo de erro. Inclusive, o vereador Carlos Molina esteve lá no departamento, eu mostrei para ele o processo, peguei a ata original, onde está o item correto, e levei ele de encontro à funcionária que cometeu o erro, para ela explicar como foi feito o procedimento e como ela cometeu o erro. Um risco desse erro depois haver o pagamento por parte da prefeitura? Não, porque dentro do processo e dentro do que a empresa fez, a proposta da empresa já tem os valores lá. Então, a empresa assina, o documento que a empresa assinou está dentro do processo e está correto. Poderia se ocorrer alguma coisa se esse documento que foi publicado estivesse dentro do processo, mas não é o caso. Como eu mostrei lá para o vereador Molina, o processo está sem qualquer mácula. O problema foi só no momento de publicar no site da prefeitura, publicou-se errado, e assim que foi verificado o erro, foi corrigido rapidamente. Aqui também, porque a gente vai de vez em quando imprimindo algumas coisas tal, e a gente percebe que às vezes tem lá o item, a unidade, a quantidade, valor unitário, aí depois, acho que é um valor total, aparece completamente borrado. Isso pode acontecer também? Borrado, aí sim, é do site, mas o correto lá na ata está o valor tudo certinho. É problema na hora da impressão do software nosso. Ele encavala mesmo. Presidente, deixa eu fazer mais uma colocação aqui. Existe a questão do fracionamento de licitação que é vedado, né? Por exemplo, qual é o limite hoje de cada convite? Na época acho que era 8 mil. 8 mil? Continua, a dispensa é R$ 8.000. Então, Dispensa 20 8, anos que está esse valor aí, né?
Existe a questão da modalidade emergencial, que aí já não dispensa valores, mas isso aí tem que ser devidamente comprovada a emergência. Não é qualquer situação que a gente pode utilizar. Eu me lembro que algumas prefeituras, não era o caso da Jubá, que faziam um fracionamento que é ilegal. Ou seja, fazia uma compra em janeiro de 2000, depois fazia em março de 2000, para ir fracionando aquilo. No final do ano, dava muito mais do que 8 mil. Quer dizer, era uma ilegalidade, porque estaria... Isso aí é passível de repreensão por parte do Tribunal de Contas e pode até causar improbidade do administrador, do prefeito. Exatamente. Então, essa questão, quer dizer, era proibido, e continua proibido. Continua proibido. Agora, o pregão eletrônico, ele também tem que respeitar essa regra, né? Não, pregão não. Isso que era a minha dúvida. O pregão, porque se não precisa respeitar essa regra, você não poderia comprar, vamos supor, 300 sabonetes Pompom, comprar e pagar, porque talvez houvesse interesse no supermercado. O supermercado não quer ficar com aquele contrato aí por um ano, sujeito à variação de preço. O país nosso tem essas coisas, né? Daqui a pouco se dispara o preço do sabonete. Não poderia ser feito, porque quando você faz a licitação, você reserva no orçamento o valor daquilo que você está comprando, né? Você vai comprar ao longo de um ano, aquele dinheiro já tem que ficar separado. No caso de registro de preço, não. A dotação orçamentária não fica reservada para o registro de preço, não. Então, por exemplo, a questão que acho que foi o ano passado, com relação aos computadores, colocaram-se lá o valor... Aliás, recentemente agora, teve uma situação dos pedreiros, colocou lá o valor de 2 milhões de reais, onde que vai gastar tudo isso com pedreiro. Esse valor não está no orçamento. Isso daí o secretário de obras, que é o detentor da ata, quando tiver necessidade, ele vai resgatar junto à empresa quantos pedreiros ele achar que é viável em determinado momento. Porque, por exemplo, ele vai ter uma obra grande para realizar, vai gastar 5 dias. Ele vai gastar essa quantidade de pedreiros durante os 5 dias. Então, ele vai gastar aquele valor. Então, a gente vai ter que, dentro do orçamento, lógico, tem um valor lá, e a gente vai, se for necessário, suplementar. Mas não tem os 2 bilhões especificamente para isso. No orçamento, não. A ata de registro, a gente não tem a disponibilização de dotação orçamentária do total do contrato. A gente coloca um valor lá e, posteriormente, quando for necessário, existe as suplementações. Por isso que tem vários decretos lá de suplementação, porque quando existe a necessidade, vai se procedendo. Então, se o pregão não precisa cumprir essa regra antiga e pode ser fracionado, não seria mais seguro, então, comprar aquilo que você precisa, tomando como exemplo aqui a questão do sabonete, se precisa de 300 para o próximo mês ou para os próximos 2 meses, comprar aquela quantidade que talvez pudesse ter a participação do comércio local e evitava esse problema de ter que anular, cancelar, ir para o jurídico. Porque era uma motivação para o comércio local participar, né? Ele não vai ter um contrato de longa duração, ele vai vender. Você quer 300 sabonetes? Custa R$3. Vai lá, compra. Não poderia ser feito assim? Para eu fazer, por exemplo, o registro de preço, a gente não precisa ter o saldo orçamentário. Mas para uma aquisição direta, eu não posso abrir licitação se eles não tiverem esse dinheiro. Tá? Por exemplo, se eu faço um registro de preço, por exemplo, do sabonete, eu vendo ele, eu compro ele a R$5, por exemplo, tá? No mês seguinte eu faço um outro registro de preço e alguém me vende a R$4, eu vou ter que matar aquele de 5, eu não posso ter 2 registros com preço diferente. Se eu compro mais caro, esse que eu fiz não vale nada. Eu vou continuar com aquele que eu fiz que era menor. Eu posso ter um só. E com relação ao pregão, a gente tem que ter a dotação orçamentária. Então, se a gente for fazer o pregão para adquirir determinado produto, o valor que a gente colocou ali, a gente tem que ter em saldo. A gente tem que estar na ficha, digamos assim, para que seja adquirido. E outra coisa, tem que ser adquirido. Não é o caso do registro que a gente pode ou não adquirir. Se a gente fizer um pregão de 100 produtos, a gente vai adquirir os 100 produtos. Então, não tem essa opção de, não, mas eu só preciso 50 agora e vou pegar 50 depois. Não. Aí você tem que comprar tudo. Essa opção do pregão, vocês acham que melhorou, ajudou, facilitou ou complicou? Opinião suas? Para mim, melhorou. Melhorou? Melhorou. Tem que ser bem planejado.
Então, quem está fazendo o pedido vai ter que, por exemplo, ver o que ele vai gastar o ano inteiro para não ter que pedir de novo, né? Para não correr o risco de ter que fazer um outro registro de preço com preços diferentes. Eu ouvi, eu não sei se isso é verdade, que quando existe um contrato para compra, por exemplo, de sabonete numa determinada cidade, você pode usar aquele contrato deles como referência para comprar aqui em Itajubá? Na modalidade de registro, a gente, vulgarmente, a gente fala pegar carona, que a gente faz a adesão no que foi registrado lá. Inclusive, acho que 2 anos atrás, eu não estava aqui na prefeitura, a nossa telefonia móvel, o celular, era através exatamente de uma adesão a uma ata de registro de outra cidade, porque a gente estava com débito com relação a algumas empresas, agora já foi sanado, e a gente teve que aderir a essa ata. Hoje não, hoje a gente tem nosso próprio contrato com a empresa. Mas não é o registro, aí seria o contrato mesmo. Ele teria que existir o contrato no outro município para ser aderido aqui, né? Tem que ter o registro. Registro. Se eles tiverem no registro de preço, a gente pode aderir. Pelo que eu entendi, o registro não é uma coisa ainda formal, oficial. Isso não é o contrato que dá... No registro não está ainda concluído o processo. É feita uma ata, né? Chama ata de registro. Aí, nessa ata os outros órgãos públicos podem aderir. Mesmo que nesse município ainda não tenha sido concluído o processo, não tenha virado um contrato? Não, tem que ser concluído. Não, tem que ser concluído. Tem que ser concluído. Por exemplo, se o próprio Tribunal de Contas faz um procedimento licitatório lá para compra de pneus, se Itajubá tiver interesse em aderir, faz uma solicitação para a empresa que ganhou e para o Tribunal de Contas. Se eles concordarem, aí Itajubá pode aderir àquela ata. E o saldo fica em duplicidade, digamos assim. Lá eles tinham um saldo de 100 pneus. Se Itajubá aderir, Itajubá vai ter um saldo de 100 pneus e o tribunal vai ter um saldo de 100 pneus. A gente não abaixa o saldo porque senão ninguém queria que aderisse, né? Então a gente não mexe no saldo da empresa ali que fez a ata de registro. Por isso que em certos casos é interessante para a administração fazer essa adesão. Como é que chama essa modalidade? Você pode buscar esse preço fora? É aderir à ata. É o registro de preço normal mesmo, pregão. Pregão, né? É. Explica um pouco essa questão desse processo licitatório da contratação de aulas de canto, coral, essa coisa toda. Lembra dele? Eles estão contratando profissionais para dar uma palestra, é isso? É para durante 12 meses dar aula de canto, enfim, ministrar a aula de canto coral aos alunos do ensino infantil fundamental e aos funcionários da prefeitura. 560 mil para dar aula de canto. A gente tem na prefeitura esse trabalho que é feito, né, em todas as escolas, e eu não sei se tem incluído também o que fazem com os funcionários da prefeitura. Entendeu? Mas são empresas contratadas para isso. E isso já foi finalizado, esse processo licitatório? Já. Já? Tem que saber se foi feito o pedido para iniciar o serviço. Você lembra se várias empresas participaram? De cabeça eu não vou lembrar. Mas... Tá bom. Nesse caso aí também é registro, tá? Tem esse valor, mas não necessariamente a administração vai gastar esse valor. Isso daí é quando for necessário. Por exemplo, acho que está no site da prefeitura, se não me falha a memória, sem ser nesse final de semana, no próximo final de semana vai ter aula de canto coral. Então, provavelmente vai ser utilizado parte desse saldo aí para fazer esse evento. Então, a partir do momento que a Secretaria de Cultura, se não me falha a memória, foi ela que requisitou, ela tem a necessidade, ela vai fazer algum evento que precisa, ela faz a requisição, mas não necessariamente vai utilizar o saldo integral. Sobre esse processo licitatório da Zona Azul que foi cancelada, você pode explicar para a gente?
que foi cancelado? Bom, quando a gente tentou fazer esse edital, é uma coisa bem complexa, como é que a gente também não tinha muito conhecimento da área. Algumas coisas a gente acabou esquecendo de colocar no edital. O jurídico acabou citando lá, por exemplo, Desculpa. Na realidade, o que ocorreu foi pequenos erros ou erros no próprio edital. Existem situações lá, por exemplo, nós colocamos no edital que a empresa tinha que apresentar o termo de capacidade técnica por igual período e prazo da nossa licitação. A nossa licitação é de 15 anos. É uma modalidade ainda recente, tem algumas cidades que já têm um pouco mais tempo, a modalidade eletrônica da Zona Azul. Então, essas empresas, nenhuma apresentou o termo de capacidade técnica no período de 15 anos. Então, é uma situação, inclusive, que a gente vai colocar o edital novamente na praça e vai ter que retirar, abrandar essa questão do termo de capacidade técnica. Se exigir 15 anos de uma empresa, eu acho que no Brasil a gente não vai encontrar nenhuma. Então, alguns detalhes que tanto a Controladoria Interna como a Procuradoria verificaram e foram informando para e a gente achou mais viável o cancelamento e adequar o edital de forma correta para que a gente promova o novo certame. Secretário, nesse caso da Zona Azul, a empresa que ganhou aqui, mas foi cancelado o processo, é a mesma que está trabalhando em Pouso Alegre? Sim, é a mesma de Pouso Alegre. Nesse caso, não poderia ser feita a repetição do ato, ir lá pegar o contrato de Pouso Alegre, só refazer o contrato aqui e colocar isso para trabalhar aqui na mesma modalidade que é feita em Pouso Alegre? A gente só pode aderir no caso de ata de registro. A gente não pode aderir em outra modalidade. Sabia também, né? Então, existem e outra coisa, essa questão de aderir à ata de registro é também complicado. Quando é produtos, é simples, você sabe que o produto que você vai comprar, então você tem essa informação. Agora, quando você vai aderir a uma empresa ou que está prestando serviço, a gente tem que ter a ciência de que essa empresa presta um serviço de forma adequada, porque senão a gente vai criar um problema para nós mesmos. Além de fazer uma adesão, que é uma modalidade de exclusão, digamos assim, de licitação, a gente não vai possibilitar outras empresas de concorrer, ainda vai poder ter alguma situação com o Ministério Público. Eu falo, por que você não fez uma concorrência e aderiu e a empresa não está fazendo o serviço adequado? Então, é melhor a gente fazer uma concorrência e possibilitar várias empresas de participarem do que a gente fazer essa adesão. Porque se o serviço vier a ser mal prestado, a administração vai ser culpada por isso, independente do que ela está fazendo na outra cidade. A adesão não vale para serviço ou vale para alguns tipos de serviço? Vale para serviço, mas desde que a modalidade de contratação naquele órgão também foi ata de registro. Por exemplo, existe ata de registro de Zona Azul. Eu já tive conhecimento, já me passaram várias situações semelhantes, só que eu tenho o receio de exatamente aderir a uma ata de registro, porque no momento que eu aderi, eu estou fazendo contrato com aquela empresa. E a empresa vier a não prestar um serviço adequado, porque, como eu falei, eu estou fazendo uma exclusão de uma concorrência mais abrangente. Eu estou simplesmente pegando aquela empresa que está fazendo serviço na determinada cidade e colocando ela para prestar serviço aqui em Itajubá. Se ela não fizer o serviço adequado... Mas essa insegurança vai ter de qualquer jeito, né? Porque se você vai contratar uma empresa pela primeira vez, você vai correr o risco de ter essa insegurança com ela também. Mas, pelo menos, a gente está pedindo um atestado de capacidade técnica, ela vai ter que apresentar documentação. Então, a gente vai ter uma série de documentos que a gente pode analisar antes de finalizar o contrato. Agora, se a gente aderir, a gente só vai ter a ciência que ela está prestando serviço na cidade. Não, mas pelo que você está falando, então, é possível a adesão? É possível, desde que o contrato que ela fez... Então, vou começar de novo.
Eu achei que não fosse possível fazer Não, adesão. mas não de Pouso Alegre. Pouso Alegre, o contrato que ela fez lá não é registro de preço. Ah, tá. Aí, se foi Pouso outra Alegre modalidade. tivesse feito o registro de Tá, preço, a gente haveria poderia possibilidade. aderir. Mas a empresa que presta serviço lá para Pouso Alegre não é registro de preço. Lá foi concorrência da mesma forma que foi feito aqui. Entendi. Ou seja, daqui também não vai ser poder usado para outra cidade, porque uma Não. concorrência não é registro de preço. Não pode ser usado para outra cidade. Secretário, uma dúvida, o contrato foi cancelado assim, né, de uma hora para outra, assim, por exemplo. E teve um problema das pessoas que compraram aquele estacionamento e a empresa não recebeu? Teve alguma coisa assim? Não, nessa vendendo os licitação não teve essa situação. Essa situação aí é com relação a outra empresa que prestava um serviço aqui, que é a Contempo. Isso daí ela entrou com ação judicial. As pessoas que se sentirem prejudicadas têm que procurar acionar também a justiça para receber da empresa. Aí seria outra empresa. Não tem nada a ver com esse processo que a gente fez, não. Presidente, minha sugestão é o seguinte: se a gente quer exercer a nossa função de fiscalizar os atos executivos, deixa concluir o processo, vamos fiscalizar o contrato, porque esse negócio é muito complicado, cara. Deixa concluir o processo. Já me falaram, eu não conheci pessoalmente, gostaria de ter conhecido, da figura do BPS. Me informaram que no gabinete dele, acho que no primeiro mandato, não sei se é folclore, porque falaram dessa forma, que ele tinha lá os cheques, lá, o dinheiro, ele chegava e contratava a pessoa e falava, não, eu quero pagar tanto e tal, e ele que determinava o preço, só que ele pagava na hora. Então, infelizmente, existem políticos que são corruptos, mas se não existisse essa situação e pudesse fazer dessa forma, é a melhor forma que tem, porque você, com dinheiro no bolso, todo mundo sabe, você pode contratar o serviço de forma mais barata e o melhor. Você pode escolher a empresa melhor e pagar menos. Infelizmente, a gente, por conta de algumas pessoas que são corruptas, a gente é obrigado a fazer um processo licitatório que nem sempre ganha-se a empresa melhor. E ocorrem alguns problemas no meio do caminho. Só para terminar meu raciocínio aqui, em que fase entra aqui o jurídico para, no caso do Pompom aqui? O jurídico detectou que o preço está muito alto e aí anula a ata de preço. Em que tem... Terminando o procedimento da licitação, a gente faz uma ata, encaminha para o controle interno. O controle interno vai fazer todas as ponderações dele, volta para a gente, aí a gente pega e encaminha para o jurídico o parecer final. Se tiver alguma coisa... Isso depois do edital? Depois da licitação feita já. Isso aí depois de ser concluída com a empresa vencedora. É o último passo. Da data da licitação, sai a publicação, a homologação. E a homologação vai para o controle interno, ele verifica que está tudo ok, passa para a gente, e o jurídico vai dar a palavra final para dizer ali que está totalmente dentro da lei, pode homologar. A partir daí que é feito... E o jurídico da prefeitura, ele geralmente ele trava, é costume ele fazer essa análise e travar e mandar o parecer negativo ou não? Algumas vezes sim, a maioria não. A gente tenta fazer geralmente lá, corrigir os erros que a gente vai fazendo ao longo dos anos, né? Então, o que ele cita para a gente, tanto ele quanto o controle interno citam, a gente acaba corrigindo nos próximos editais. Então, diminui bastante a quantidade de processos que eles acabam travando. Mas, geralmente, quando travam assim, geralmente eles dão uma solução para ser feito também, mas a maioria das vezes acaba passando normal. Não, além de ser muito complicado, a gente percebe que o sistema é muito frágil. E a gente fica bem à mercê das empresas também. Eu tenho absoluta Se certeza... eles não fazem a cotação adequada para a gente não compra nada também. Pois é, mas eu tenho absoluta certeza que a gente gasta muito dinheiro público sem necessidade.
Existe uma lei de licitação que está no Congresso em votação que vai modificar bastante, vai melhorar bastante. Essa lei nossa de licitação, infelizmente, eu acho que já está arcaica, já não condiz com o tempo atual. Mas a gente é obrigado a seguir. Felizmente, a gente não tem como. Eu quero dar um testemunho, presidente, vereador Pereira. Confirma isso que o secretário falou, porque eu vivi essa experiência. Essa lei precisa ser revista. Porque quando você é obrigado a comprar pelo menor preço, que eu comprei de problema, o cara entra, ganha a licitação, põe o preço lá embaixo e depois vai fazer a obra, começa a colocar material que não é o que está especificado, começa a encrenca, você tem que tirar o cara da obra, entra um processo judicial, trava tudo, aquela obra fica parada até o julgamento do processo, você não pode listar de novo. É isso, secretário? Então, tem muita empresa boa que tem preço bom e tem qualidade. E quando você faz a licitação por preço e qualidade, tem uma modalidade que é assim, né? Você fica sujeito à suspeição. Porque tinha um cara que fazia por 200 mil, você comprou de um outro por 250. Mas aquele cara, 200 mil, era a encrenca que ia te levar para um problema e processo judicial. E era para botar um tipo de porta, o cara colocou uma outra e a porta já está empenada. Felizmente, quando eu cheguei a assumir a Secretaria de Planejamento, não vou citar nomes, mas tem empresários aqui de Itajubá mesmo, que já montaram 5, 6 empresas para concorrer na licitação, porque a gente vai eliminando essa concorrência desleal dessas empresas que são aventureiras, e ele encerra aquela empresa e abre outra. A gente não pode punir uma empresa nova. Então, a gente tem que abrir para ele poder participar. E é o que o nobre vereador comentou. Infelizmente, a gente é obrigado, de acordo com a lei, a homologar uma empresa que talvez não vai fazer o serviço adequado, mas é a lei que determina, a gente não pode passar por cima disso. E naquele momento você não tem como eliminar o cara, né? Porque exatamente. Não tem motivo. Não tem motivo. Não tem como. Eu não tenho como utilizar uma empresa anterior dele para punir a nova empresa, porque a nova empresa tem a certidão negativa, está com regularidade fiscal, então não posso fazer isso. E aqui, Marcelo e Pereira, a prefeitura tem uma estrutura maior de fiscalização, departamento de engenharia, tal, que pega isso. Pega no começo da obra, no meio da obra, pega. Tem muito município aí que não pega, não tem esse tipo de fiscalização. E aí, quando inaugura a obra, passa 3 meses, vem Ministério Público, o prefeito vai responder por aquilo, vai devolver dinheiro, vai levar uma ação de improbidade administrativa por causa da qualidade da obra. Acontece muito, né? Principalmente nas prefeituras de menor porte, que não tem uma estrutura de engenharia, como tem a prefeitura de Itajubá. Então, com todos esses cuidados que tem, ainda tem, né, esses problemas que acontecem, que tem que tomar uma atenção danada. Como é que trabalha lá? A quantidade de volume de compra que vocês têm lá é muito grande? Todo dia tem? Geralmente é na faixa de 150 a 200 licitações por ano. Nós estamos desenvolvendo um calendário de compras, juntamente com a empresa que presta serviço de software para a prefeitura, para que a gente centralize as compras, por exemplo, porque a Secretaria de Saúde precisa do sabonete, a Secretaria de Educação também precisa do sabonete. Então, ao invés de a gente fazer uma licitação para a educação, outra licitação para a saúde, para que a gente faça um calendário, e aí, em determinado mês, no mês de fevereiro, que a gente sabe que é o mês que tem a maior incidência de precisão desses produtos, que todas as secretarias façam a aderência lá, façam a solicitação, para a gente fazer uma licitação só com tudo que deveria ser feito. Então, isso aí vai diminuir bastante o nosso serviço e também vai melhorar até, acho que, a concorrência, a qualidade das empresas que vão participar. Giovanni falou 150 por ano, então a questão do pregão, o registro de preço, de ata, tudo simplificou. É pouco. Isso dá 15 licitações, até 12 licitações por mês. Isso aí contando. Não, tem outras também que a gente faz com uma modalidade diferente, mas os pregões geralmente são isso. Tá.
no total de pregão, concorrência, licitação? tomada de preços, as dispensas que acabam acontecendo também. Juntando o total dá muito mais que isso. Gente, obrigado. Teve uma licitação de hortifruti granjeiros que começou às 9 horas da manhã e foi encerrada depois das 8 horas da noite. Então, tem outras licitações que são complexas, que demandam mais tempo. Tem licitações que concorrem 10, 12 empresas, então vai se delongando durante o tempo. Mas é pregão também, secretário? De Ou não? hortifruti De hortifruti é. É pregão? É Mas pregão presencial. Presencial, né? porque do hortifruti a gente tem que priorizar também a questão da agricultura familiar. Então, não pode ser eletrônico, porque senão a gente tem várias pessoas que não têm domínio de informática e estariam alijadas de participar dessa modalidade. Eles apresentam o produto lá ou não necessariamente? No presencial não Tem que ter a significa amostra posteriormente. Até 2 dias depois a gente pede para eles entregarem pra apresentar, gente. né? E está sujeito à desclassificação, se ele não apresentar o produto. Não apresentar, desclassifica. Secretário Juliano, né, o Giovanni também pode estar falando aqui. Pelo que eu entendi aqui, né, a ata de registro, como foi aqui do Pompom, aí isso foi cancelado. Esse item foi cancelado. Sim. A ata de registro com os demais itens Joia. continua em Eu quero vigor, entender só homologada. só para fazer uma colocação, até mesmo, acho que em termos de transparência, até mesmo para que a comunidade ela se sinta um pouco mais acomodada com relação a esse assunto, porque quando isso veio à tona, meu Deus do céu, aí cria aquele erro, veio um preço daquele lá, 8,50 vai pagar aí, já vem zap para nós, aquela coisa, informação. Se não tem como também, logo em seguida, sabendo que isso não vai para frente, de estar divulgando isso, de estar deixando a comunidade também ciente dessa situação, para não causar esse desconforto. Eu não sei qual o mecanismo que poderia ser usado lá, né, porque são todos que têm essa facilidade de entrar, né, de baixar aquilo ali, de depois ver a ata de cancelamento e essa situação toda aí. É porque tem um mecanismo para facilitar isso. A ata total a gente é obrigado a publicar. Então, só se a gente publicasse no jornal de grande circulação informando que aquele item está cancelado, mas a ata a gente é obrigado a publicar mesmo sabendo que aquele item está cancelado. A gente publica a ata e depois publica um termo aditivo informando que aquele item está cancelado da ata. Bom, eu tenho mais uns detalhes para tratar aqui com o Pereira, mas são outros assuntos para aproveitar a reunião da comissão. Então, eu agradeço a presença de vocês. Tenho ainda muitas dúvidas, alguns inconformismos. Vou buscar mais informações. Se for o caso, eu vou até a prefeitura para conhecer lá o departamento, para tentar entender ainda mais. E, enfim, é difícil, né, o assunto. Que a gente percebe que... Presidente, eu acho desculpe, mas até nós que trabalhamos diretamente com a licitação, nós temos inconformismos. A gente faz o procedimento porque é o que a lei determina. Claro. A gente não pode fazer fora da lei. Claro. Mas, como eu falei aqui, essa lei é muito arcaica e, ao invés de beneficiar a administração, em certos casos ela prejudica. Quem sou eu para ir contra um jurista que fez essa lei e o Congresso que votou? Lógico. Mas tem que ser aperfeiçoada, porque essa lei hoje eu acho que já não está adequada à dinâmica que a gente precisa. Tanto é que tem uma lei hoje no Congresso que está sendo votada, não sei quando vai ser votada, mas eu espero que seja o mais rápido possível. Tá bem. Bom, eu agradeço a presença de vocês e, se for o caso, eu vou lá. Eu marco com você uma reunião, Giovanni, para conhecer mais o departamento lá. Quem não, está Tá? convidado para ir lá mesmo. Tá bem, obrigado. Obrigado Mostra todo o procedimento. obrigado pela presença de vocês, tá? Agradeço. Boa tarde.
Só dando prosseguimento à reunião, eu gostaria de colocar em pauta requerimento que eu acho importante, vereador Pereira, a gente fazer para a mesa diretora, para o presidente Joel, que se refere àquela obra da medicina, né? A gente já teve reunião aqui, sabe que uma das casas mais afetadas foi a casa da Edilene. Formou-se uma comissão, claro, mas eu acho importante que existe aqui na casa uma possibilidade da gente contratar um perito e esse perito fazer uma inspeção lá na casa dela e ter esse parecer, né, para ela ficar absolutamente mais segura e a gente também, como fiscal de uma obra do Poder Executivo, também ter essa segurança, né? Então eu sugiro, se Vossa Excelência concordar, da gente mandar um requerimento para o presidente Joel, e aí eu tomo a liberdade aqui de ler, e se for o caso a gente aprova e já protocola isso essa semana para ser lido a semana que vem. Então seria excelentíssimo senhor Joel Carlos de Almeida, digno presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Senhor presidente, a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana requer a Vossa Excelência e aos membros da mesa diretora, nos termos do artigo 62, inciso 7 e 8 do Regimento Interno, que seja autorizada a contratação de um perito para a emissão de parecer técnico na residência da senhora Edilene Coura Bastos e esposo, situado na rua Marechal Juarez Távora, número 291, bairro Medicina. Justificativa. A Prefeitura Municipal licitou a empresa RD Empreendimentos para realizar obra de drenagem no bairro Medicina. A casa da senhora Edilene foi extremamente afetada pela obra, ocasionando, conforme fotos em anexo, várias trincas e rajaduras, merecendo assim uma atenção especial da nossa Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Sala de Sessões, JK, 10 de julho de 2017, e aí assina presidente, relator e membro. Caso Vossa Excelência aprove, a gente protocola esse requerimento. Senhor presidente, com certeza eu concordo, e eu gostaria de propor que nós acompanhássemos isso e que depois, segundo o que foi passado a nós na última reunião, que a mesma equipe ela estaria visitando as demais casas depois, ao final da obra, né? Assim que já estivesse, inclusive, com a pavimentação, já por conta de equipamentos pesados e tudo mais. Gostaria também de solicitar que nós acompanhássemos isso, então, e que esse perito também fosse solicitado depois para incorporar nessa equipe, né, que vai estar vendo as outras casas e que também acompanhe também ao final. Ótimo. Acho que a gente deve fazer esse primeiro ofício, então, por conta da casa da Edilene, que aparentemente é a mais afetada, mas depois que a gente passar por lá, a obra terminar, tal, a gente ter essa possibilidade de fazer também um outro ofício pedindo para esse perito acompanhar a vistoria das outras casas. Isso, essa é a ideia. Né? Porque eles falaram que ia começar pela casa dela mesmo, né, que era mais grave. Importante a gente ter essa avaliação, sim, e depois a gente colocar depois ao final também à disposição do nosso serviço aqui. Tá ótimo. Então esse requerimento vai ser feito, viu, Cacilda, e aprovado aqui por nós dois vereadores, tá? Bom, nada mais havendo a tratar, a gente encerra essa reunião dessa comissão. Muito obrigado.